Olá, meus irmãos, e hoje, dia 20 de agosto, a igreja celebra São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, ele nasceu em 1090, no Castelo Fontaine, na região de Dijon, ali na França, e ele vinha de uma família nobre e rica, que inclusive se assustou quando ele tomou a decisão de entrar para o seguimento a Jesus de maneira tão radical como ele o fez. E ele entra para a ordem dos monges cistercienses no seguimento a Jesus, e inclusive essa ordem o considera como segundo fundador. Tal foi a sua entrega, tal qual foi o ensinamento que ele deixou por meio de vários escritos. Considerado sempre um homem de oração, inclusive disse que as esposas e mães procuravam afastar seus maridos e filhos que não ficassem próximos dele, porque ele conquistou muitos para o seguimento de Jesus. Então elas evitavam ao máximo que seus maridos e filhos ficassem próximos dele por serem conquistados. Disse que primos e irmãos de São Bernardo também decidiram seguir a Jesus exatamente porque realmente ele demonstrava esse amor, demonstrava essa devoção e contagiava a muitos, fazia com que muitos também se entregassem ao chamado. Ele deixou vários escritos, ele é abade e doutor da igreja, e ele se destacou tanto pelos escritos, foi prior, foi cofundador, que é considerado pela ordem dos cistercienses como segundo fundador, foi conselheiro de papas, conselheiro de reis, conselheiro de bispos, e em certa ocasião, justamente por demonstrar esse amor, por essa forma contemplativa no amor a Jesus, ele também viveu o concretismo, as lutas de sua época. Assim como ele foi junto com outros 12 irmãos para uma região em que Estevão na época o designou, para que ele pudesse ali irradiar a luz do cristianismo. E ele enfrentou diversas batalhas por isso, exatamente pelo seu tempo, por todas as formas de se combater o cristianismo. Mas o legado que São Bernardo de Claraval nos deixa é exatamente isso. Apesar de vir de uma família nobre, apesar de ser um homem, de uma família que tinha posses, isso não era o suficiente. Ele queria a maior das maiores riquezas: seguir amando, anunciando e vivendo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso com tanto amor, com tanta devoção, que as mães não queriam que os filhos ficassem com perto, porque queriam que os filhos se casassem, vivessem a vocação do matrimônio, e tinham medo que, estando próximos dele, de tão contagioso que era a vivência do seu amor, da sua contemplação a nosso Senhor Jesus Cristo, que os seus filhos também fossem assim como seus primos e irmãos o fizeram. São Bernardo de Claraval, um devoto sempre de Nossa Senhora, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, e ele deixou alguns escritos também como orientação para os seus. Então que nós possamos tomar, por exemplo, de São Bernardo de Claraval, esse olhar na riqueza das riquezas, naquilo que é soberano, no sobrenatural de Deus, que ele se manifesta diariamente para nós, para que nós possamos contemplá-lo, e que esse amor a Jesus Cristo seja tão forte e verdadeiro em nós, a ponto de que as pessoas, ao estarem ao nosso redor, desejem amá-lo também. Existe a oração em que se diz: Senhor, eu creio, adoro, espero, amo-vos, e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Não estou dizendo que é uma oração de São Bernardo de Claraval, mas eu quero dizer que a gente precisa amar tanto o Senhor a ponto de transbordar. Aquilo que, imagine um copo, nosso amor pelo Senhor tem que ser esse copo cheio. A parte que está dentro do copo é sobre o meu amor a Jesus. A parte que transborda é para que outros irmãos que ainda não encontraram o Cristo também possam encontrá-lo. Então a gente precisa amar o Senhor sem medidas, o nosso tudo. Entreguemos a Ele o nosso nada e confiemos na sua misericórdia pela intercessão da bem-aventurada, sempre doce Virgem Maria. No dia de hoje, então, pedimos: São Bernardo de Claraval, intercedei por nós.